Queridos filhos e filhas da igreja, este evangelho, palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nos fala de uma realidade cotidiana do povo de Deus, na época de nosso Senhor, que ele estava na terra, da Sagrada Família. Quando alguém acendia uma candeia, e nesse final de semana vai ser dia de Nossa Senhora das Candeias, né? Quando alguém acendia uma candeia, um candelabro, uma lâmpada, claro que, como nós, era com o propósito de iluminar, lógico. Mas para nós que desde Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, nós estamos acostumados com o interruptor de casa. A não ser quem se lembra do lampião do tempo do sítio, a gente talvez não entenda muito bem o que nosso Senhor quer falar para nós, usando esse exemplo do dia a dia da Sagrada Família, por exemplo, homens e mulheres do século 21, de 2020, portanto. Quando a pessoa pegava uma lâmpada que era alimentada a óleo, ela precisava deixar no lugar alto da casa, que se chamava veleiro. Eu sempre escutei essa palavra, e quando fui, com a graça de Deus, em missão para Israel, eu fiz questão de procurar a lâmpada. Eu trouxe aqui. Sabe que uma coisa não muda, né? Até hoje tem, por exemplo, no mundo divide o povo entre pobre e rico, né? Tem o chamado carro do rico, o carro do pobre. A moto do rico, a moto do pobre. A casa do rico, a casa do pobre. Na época de Jesus as coisas não eram diferentes. Quem era pobrezinho assim, igual a maioria de nós, como a minha família, por exemplo, tinha esta lâmpada aqui que vocês estão vendo. Essa lâmpada é exatamente cinegrafista. É exatamente de lá de Israel. Vocês vejam que ela tem o formato da palma de uma mão, olha aqui. Para que a pessoa pudesse carregá-la. Porque ninguém saía à noite, depois das 6 da noite, ninguém saía. A turma do sítio também não sai. 6, 7 horas não sai mais, né? Então quando a turma precisava sair, vamos supor, pulou um bandido no quintal, e os ladrões entravam na casa à noite, claro, né? Por Jesus fala que o ladrão vem na hora que você menos espera, na hora que a turma está dormindo, por isso ele fala vigiai e orai. O chefe da casa, a lâmpada já estava apagada. Ele tinha um paviozinho aqui, que ela tem 2 buracos, vejam só. Cinegrafista, dá uma olhadinha. Tem 2 buracos. Um no centro que dá acesso ao bojo, onde vai o óleo que vai alimentar a lâmpada. O óleo vai ser o combustível. E um buraquinho na ponta, tá vendo aí? Nessa ponta saía uma corda trançada, chamada cânhamo, que para nós é o atual pavio. Aqui, tá pegando bem ali, gostei. Tá aqui, ó. Olha lá. Então tem aqui. Nesse aqui que eu tô pondo o dedo aqui, vai o óleo, e aqui onde eu estou pondo o indicador, vai o cânhamo ou o pavio. Então, à noite, quando pulava alguém em casa, o pai de família saía assim, pelo quintal, procurando o que estava acontecendo. Por isso que quando as virgens imprevidentes do evangelho, vocês lembram dessa cena? Que a turma ali não entende por que elas não puderam entrar? Porque a festa era depois das 10 da noite, não tem poste, não tem light, não tem bandeirante, não tem Pirapitininga, não tem Eletropaulo. Não tem. Então quando alguém vinha lá na porta do sítio e falar, amigo, eu vim para a festa, na melhor das hipóteses, você tem que pegar uma lâmpada e iluminar o rosto da pessoa. A pessoa que batia no portão botava a lâmpada assim, igual o Paulo está fazendo. Você me conhece, ó, sou eu. Ó, olha aqui, cara crachá. Era assim que era feito. Então tem coisa que a gente lê, a gente não entende, que a gente não entra no cotidiano. Então as 10 virgens, lá não tinha 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram imprevidentes. As 5 prudentes levaram o óleo na cintura. E as imprevidentes? Deixaram o óleo acabar. Quando elas chegaram na festa do noivo, falou, é nós, ó. Não sei, vocês estão com cara de bandido para mim. Então, o noivo não abriu a porta para não colocar a turma toda em risco. E aí então, essa então é a lâmpada popular. Mas tem a lâmpada mais chique. Olha só como os ricos são às vezes meio metidos. Não são todos, mas a maioria. Olha, a lâmpada do rico. Cadê o cinegrafista? Olha aqui, a lâmpada do rico. Pior que eu não estou mentindo. Pior que eu não estou. É verdade. Aliás, a lâmpada do rico tem até um adaptador tecnológico, que era o iPhone da época. Olha aqui, ó. Você tira assim chique, ó. E para não perder a tampinha, ó, pim, fica pendurada numa corrente de ouro. Ou de prata, né? E aqui a dona da casa, a madame, né? A Salomé,
botava o óleo nesse buraco. Cadê o cinegrafista aqui? Olha, então você viu que o sistema é o mesmo, ó. Só que você viu que era todo cheio de pedrinha, olha aqui. Essa minha aqui é Xing Ling, viu? Não é aquelas com rubi e safira. Só comprei imitação. Mas eu trouxe de lá de Israel, de lá de Jerusalém. Fiz questão para explicar para o povo, para a gente entender o evangelho melhor. Agora veja só, ela tem a mesma estrutura, estão vendo aqui? Aqui vai o óleo e aqui na ponta vai uma espécie de, uma espécie de pavio, tá vendo? Então era mais ou menos assim que funcionava. Agora repare só, o rico também não quer esquentar a mão, né? O rico tem uma alça, olha aqui, como é que ele segura. Né? Por isso que lá nas Arábias, quando você assiste o Aladim, sai o gênio da lâmpada, né? Porque ele, essa aqui não sai, só sai graças, né? Então era assim que funcionava. Agora, na casa, existia um gancho ou um prego. Por quê? Para a noite, a dona da casa terminar de lavar a panela, né? Então, Nossa Senhora, por exemplo, fazia um pão, né? Assava um pão, ia lá limpar lá a bandeja assadeira. Então, botava essa parte aqui que vocês estão vendo, ó, aqui. Onde entra meu dedo, ficava num gancho, pendurada, mais ou menos assim, dá licença, diácono, pode ficar aí, mais ou menos assim, ó, na parede. E aí era a lâmpada da época. Jesus falou que ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama ou do caixote. Em outro evangelho de Mateus fala da vasilha. Ninguém coloca uma lâmpada debaixo da vasilha, mas no veleiro, que é o gancho que tinha na parede da Sagrada Família, em todas as casas da Terra Santa, para que a lâmpada ilumine todos os que moram dentro daquela casa. Pronto, já expliquei, maravilha. Agora, o que é que Jesus quer dizer quando fala que ninguém acende também uma lâmpada para colocá-la debaixo da vasilha, debaixo do caixote, debaixo da cama? Por que é que nosso Senhor está dizendo isso? A gente já sabe, mas a pergunta é: quando é que a gente coloca um caixote ou uma vasilha em cima da nossa lâmpada? Senão você entende o evangelho, mas você não é capaz de trazer o evangelho para a sua vida, para o seu dia a dia. Todo mundo sabe a resposta, mas mesmo sabendo que vocês já sabem a resposta, eu vou fazer aqui com vocês aquela experienciazinha de aula de química, que você provavelmente fez na escola, ou se não fez, o seu filho fez, ou quando você era adolescente você fez. Vamos lá? Então aqui nós temos uma chama, uma luz, uma vela. Põe aqui em cima, por favor, Felipe. Vou pedir licença para Jesus para usar o altar, que é por uma boa causa. Então quando Jesus, o seminarista Felipe vai me ajudar. Quando Jesus fala que ninguém acende uma lâmpada ou uma vela para colocar debaixo da vasilha do caixote, você já sabe por quê, mas eu vou te mostrar só para você lembrar. Por favor, Felipe, bota lá. Olha lá, o que aconteceu? Apagou. Por que apagou quando você estudou química e física? Por que apagou? Porque nós cortamos o que alimenta o fogo, que é o oxigênio. Obrigado, seminarista Felipe, pode voltar lá. Muito bem. Após nossas aulas de química e física, vamos então, e de história, vamos agora para a vida real. Quando é que você é uma lâmpada apagada? Quando é que você coloca uma vasilha em cima do dom da luz que Jesus te deu? Eu vou citar alguns exemplos. Quando você tem vergonha de ser cristão. E está cada dia mais difícil ser cristão. Eu fui visitar anteontem um condomínio que é um prédio em Sorocaba. Eu sempre ando vestido de padre, com essa roupa preta que fica aqui embaixo, a batina, que eu quero que a turma veja que está passando um padre ali. E quem não viu vai ver. Tem que ver. A turma passa de carro, passa assim, ó. Pá! Tem que ver. Porque não pode ser padre, agente do FBI, agente secreto que ninguém sabe. Tem que saber que você é um cristão, saber que você é um padre, saber que você é um bispo, não pode ficar escondido. Jesus acabou de falar. Quando eu entrei no elevador para visitar a senhorazinha que precisava de oração, uma senhora idosa, tinha umas crianças. E tinha um sacristão que sempre vai comigo dirigindo, porque eu sou um perigo no volante, né? Então sempre peço para... E aí, quando eu passei, a criançadinha tudo dando risada. Aí, o meu sacristão, que é meio boca aberta, vocês não vão na missa, né? Eu falei assim, ela vai. Ela, não sou eu que estou tirando sarro, né? Ser cristão hoje é você motivo de chacota.
é você ser zoado, é você ser satirizado. Um jovem, um adolescente na faculdade, que vai com uma cruz no peito, é zoado pelo seu professor comunista, marxista, grancista. Essa que é a verdade. Isso quando não é por protestante. Às vezes você está com uma cruz, e louvado seja Deus por aqueles que têm coragem de andar com a cruz no peito. Tem um protestante que fala assim para você: tira Jesus daí que ele já sofreu. Está fazendo ele sofrer de novo. Vocês católicos. Né? Então a cada dia mais, tem gente que tem vergonha até de falar de Maria, porque tanto protestante que fala de Nossa Senhora, não vou nem tocar em Nossa Senhora, porque se eu tocar em Nossa Senhora vai ser polêmico. Vamos só falar de Jesus. Paz de Jesus. E nós vamos tapando a nossa fé com o tapuer, tapando a nossa fé com o copo, tapando a nossa fé com a vasilha, porque nós estamos sendo católicos que negam a sua identidade. E nós não podemos ter vergonha, porque Jesus, nosso Senhor, disse, está lá na palavra, não estou inventando nada: se alguém se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai. Você precisa, na sua faculdade, falar e mostrar que você é católico. Ir com camiseta de santo, para provocar mesmo. Provocar para o bem. Para dar um tapa na cara dessa sociedade hipócrita, materialista, safada e sem vergonha. Precisamos nos manifestar quando um porta dos fundos satiriza nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria. Quando uma novela da Rede Record coloca Nossa Senhora, que não é Nossa Senhora aquela que está lá, que aquela sim é Nossa Senhora Xing Ling, deitando e rolando com José, na maior safadeza, porque querem desconstruir a fé católica. Porque sabem que essa igreja é fundada por Jesus Cristo, que nós somos os guardiões verdadeiros da fé, da única fé verdadeira, da única fé que salva o mundo. Mas o que nós estamos assistindo é um monte de gente com vasilha em cima da chama, que receberam no dia do batismo, que receberam no dia da sua crisma, porque são agentes do FBI. É católico na igreja, mas tem vergonha de professar a fé católica na fábrica, na empresa, no colégio, na escola. Como é que nós vamos iluminar, minha gente? Se a gente está debaixo do caixote, como o diácono acabou de proclamar o evangelho para nós, como que nós vamos professar a nossa fé? Nós também cobrimos nossa fé, a nossa lâmpada, com uma vasilha ou um tupperware. Primeiro eu disse, quando temos vergonha. Segundo, que é primo da vergonha, chama-se timidez. São Paulo escreveu para São Timóteo: vós não recebestes um espírito de timidez, mas de coragem, de força e de sabedoria. Vai falar de Jesus, ai, tem vergonha, parece o dengoso dos 7 anões, tem vergonha. Mas não tem vergonha muitas vezes de falar de cantor, de falar de música. É um bando de hipócrita que demora que a missa, reclama porque a missa demorou um pouquinho mais, mas quando vai no show do cantor e da cantora, fica 6 horas na fila para pegar o primeiro lugar, porque a cantora vai passar. Ai, a Veveta vai passar. Então eu estou acampando aqui desde 5 da manhã. Que hora que é o show? 9 da noite, mas a gente está aqui, que ela vai passar. Mas quando Jesus vai passar, você não madruga e chega na missa em cima da hora. Isso quando não chega depois do ato penitencial e tem a cara de pau de comungar ainda a hóstia consagrada. Não é? Então, pera lá, para ver cantor você madruga, para ver Jesus você faz pouco caso. De quem que você adora? Quem é Jesus para você? Temos coragem de falar de nossos ídolos, entre aspas, ídolos. Mas não temos timidez para falar de Jesus. Terceiro momento em que você coloca a vasilha, você enfia o pé na jaca, você coloca a vasilha em cima da tua lâmpada, quando você entra na modinha de ser politicamente correto. Foi aprovada uma lei que vai deixar nossos padres no chilindró. Tá? Por quê? Porque agora falar que casamento é entre homem e mulher vai dar cadeia. Vai dar cadeia. Casamento é homem, a mulher é mulher, é homem e mulher, e sei lá o que mais. Acabou, vai colocar o cachorro junto.
Não duvido, porque quando o homem começa a fazer isso, vai para a barbaridade. Daqui a pouco vai casar com o cachorro. Vai casar com o poodle. Nós estamos numa sociedade que está enlouquecendo. E por que está enlouquecendo? Porque está virando as costas para o catolicismo. Até 1960, segundo o IBGE, 90% da população brasileira era católica apostólica romana. Caímos para 50%. E o número de protestantes no Brasil, segundo o último IBGE, é 31%. E o número de ateus é 10%. Então, que não é católico, nós colocamos aí 41%. Infelizmente, está quase metade. E grande parte da culpa é nossa, de nós padres e de nós católicos, porque nós somos católicos, agentes secretos, que quando precisam dar testemunho, não dão. Porque tem vergonha, porque tem timidez, porque quer ser politicamente correto. Não posso falar certas coisas no microfone, que senão vão me lascar um processo. E foi aprovada a lei, viu? Foi aprovada a lei. Agora, aliás, estou até desobedecendo a lei, ó, tá? E grava aí. Se for ser preso por Jesus, glória a Deus. Feliz de quem é preso por Jesus, né? Então, você é politicamente correto, viu? Escute aí. Quem não sabe, fique sabendo. Jovem sabe, você está no colégio, no ensino médio, na faculdade, você já sabe o que é ser politicamente correto. Falando para os mais velhos. Você já sabe, só estou te lembrando. Politicamente correto você é quando você não denuncia a maldade, o pecado ou o erro para ficar bem com os homens. Ficando bem com os homens, você fica péssimo com Deus. Porque não tem como agradar os dois lados. Ou você agrada o mundo, ou você agrada a Deus. Ou você agrada o inferno, ou você agrada o céu. Agradar os dois não dá, porque não dá para acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Não dá. Então, você precisa entender como católico e católica, que tem muita coisa hoje, em 2020, que é comum, mas que nunca vai ser normal. Aprenda a diferenciar comum de normal. Hoje é comum homem casar com homem, mas não é normal. Hoje é comum você não querer mais ter filho, você faz ligação de trompas. Ah lá, confirma? A buzina é a confirma. Confirma aí. Amém. Amém. O diabo odeia falar desse assunto. Odeia, porque eu estou falando a verdade. Claro. É comum você falar para o seu marido, não quero mais ter filho, vamos operar. Mas não é normal, porque não é o mandamento da lei de Deus. Ai, o pai é doutrina católica, criatura. Só você mudar a doutrina. Não é. Então, agora, eu posso falar, porque eu nem moro aqui. Né? Posso falar. Eu moro aqui. Eu tenho que falar a verdade. Que se eu não falar a verdade, eu perco a minha alma no inferno. Não pode. Hoje é comum a mãe deixar o filho dormir com a namorada em casa. É comum, mas não é normal. Você tem que botar a ordem lá, pegar o rolo do macarrão e botar para correr. Fala, quando você tiver sua casa, você faz sua safadeza. Aqui é casa católica, apostólica, romana. Ai, mas eu quero ter minhas leis. Ótimo, aluga um apartamento, paga a conta. E lava a cueca. Né? Que nem isso lava, né? Então, hoje é comum casais que não querem mais ter filhos. Não sei se vocês sabem, isso é, o que estou falando agora é estatística. Sabe qual é a média de filho por casal no Brasil, segundo o IBGE? 1,7. E sabe qual que é a média para repor uma população de um país? 2,1. Nós estamos abaixo. Daqui a pouco nós não vamos ter mais brasileiro, nós vamos ter muçulmano. Mas é, gente do céu. É, os fatos apontam para isso. Daqui a pouco vai entrar um monte de imigrantes aqui e vão trazer o credo deles, a fé deles, e você vai ficar chupando o dedo, porque você não quer mais ter filhos. Simples assim, minha gente. Só que a turma vive anestesiada, não percebe. A Europa já aconteceu, hein? A Europa não tem mais países católicos, é muçulmano. Porque os de fora expulsaram os que estavam dentro. Por quê? Porque a turma não quer incômodo. O filho enche da dor de cabeça, né? Mais que dois, Deus é livre. É. E aí,
nós não temos mais gente que propague a fé, gente que continue a nossa fé, gente que continue a nossa nação, gente que continue o nosso país. Politicamente correto, é normal ou comum? É comum dizer quando você vai eleger o cara, ele rouba mais fácil. Mas nunca vai ser normal. Quanta coisa é comum, mas que nunca vai ser normal. Nós não podemos nos calar, nem que a gente seja um chato de galocha, mas que fale a verdade, salve essa nação, salve esse país volte a ser um país católico, o maior país católico do mundo, como ele sempre foi. E por fim, quero terminar com uma última coisa. Depois de levar alguma chapuletada, vamos falar uma coisa mais mansa. As pessoas que caminham com você, que vivem com você, precisam que você brilhe. Precisam que a luz de Jesus que está em você as toque, as atinja. E para isso você precisa dar testemunho. Eu trouxe 3 testemunhos para contar, mas hoje eu vou contar só um. Tá? Só um. Na outra vez que eu voltar, eu conto os outros. Quero contar para vocês para terminar isso aqui. Um rapaz foi convocado pelo exército, portanto com 18 anos de idade, né? Alguns foram reservistas e ele não. E a contragosto ele foi, mas como um cristão católico, obediente, obedeceu às leis do seu país e falou: já que eu estou aqui, Deus permitiu que eu esteja, eu vou servir essa nação da melhor forma que eu puder. E ele foi levado para aqueles treinamentos. Vocês sabem que os soldados, os meninos, ficam em alojamentos, né? E dormem quando dormem em quarto, porque na selva não tem, né? Mas quando dormem em quarto, dormem em treliches ou beliches. Ele cumpria com o seu papel sempre, mas de manhã, eles acordam cedo, essa turma, acorda 4 da manhã, mais tarde deles é 5. Mesmo quando tinha que acordar às 4, ele acordava 1 hora antes, às 3, para de joelhos rezar o terço. Os outros viam, achavam interessante, mas tinha um que não suportava vê-lo com o terço, que não permitia que falasse de Deus de jeito nenhum. Falava de Deus, se arrepiava. E ele provocava esse amigo, chamando de bobo, charlatão, bocó, por aí vai. Às vezes ele partia até para agressão física. Dava empurrão no cara, tentava passar a perna para que ele caísse diante dos outros soldados. E ele sempre pedindo a Jesus a graça de poder amar aquele cara que era tão difícil, e que ele pudesse evangelizar naquele lugar, inclusive o seu capitão, o seu general. Ele pedia essa graça. E depois de um tempo ali, para terminar a história, ele rezando o terço cedo, ajoelhado na beira da cama, no escuro para ninguém ver, deu certo esse cara que não gostava dele acordar de madrugada e ver ele com o terço. Aquilo lhe irritou tanto, que ele pegou aquele coturno, que é aquela galocha, né, que o soldado usa, que tem aquela sola, parecendo um pneu Pirelli, né? Pegou aquele coturno, aquela galocha, lascou nele e bateu no queixo, fazendo um machucado muito sério, chegou a sangrar, e depois fingiu que estava dormindo. O que o nosso amigo fez? Deu vontade de ir lá socar ele, né? Matar ele, mas respirou fundo. Eu sou cristão. Se alguém te bate numa face, oferece a segunda. O Senhor sofreu muito mais. Arrancaram a barba do Senhor, cuspiram no rosto do Senhor. Eu vou imitar nosso Senhor. No dia seguinte, quando aquele cara acordou, ele encontrou as botas dele na beira da cama, lustradas, lavadas e engraxadas. Ficou chocado de ver aquilo, falou: vixe Maria, como que aconteceu aqui, né? Mas não disse nada. O tempo passou e terminado de servir o exército, e aquele homem parou de encher o saco do outro, não tinha mais coragem, não tinha mais cara para encher a paciência do outro, para zoar o outro.
e ele era ateu. Um dia esse rapaz, alguns anos depois, estava numa missa. E quando ele olha para o banco de trás, na hora da paz de Cristo, quem que estava? O ateu, que deu a paz de Cristo para ele. Terminou a missa, rapaz, eu fiquei feliz com você aqui. O que foi que aconteceu? Como é que você se converteu? Ele respondeu, há muitos anos atrás, quando o que eu merecia era um tabefe, quando o que eu merecia era um soco na cara, uma denúncia ao capitão, ao invés de fazer isso, no dia seguinte, você deixou as minhas botas lavadas, engraxadas, lustradas. Então eu disse para mim mesmo, a partir daquele dia, Senhor, eu não sei o que é que está nesse rapaz, mas o Espírito que está dentro dele, bota em mim também, porque eu quero ser um homem grande como esse homem é. A luz dele brilhou, e por isso eu quero terminar, de vez, voltando com a lâmpada. Olha que interessante. Para que a lâmpada ilumine, é preciso que a dona da casa nunca deixe faltar dentro dela o óleo. E por isso a boa dona de casa da época de Jesus, ela de quando em quando, principalmente quando ia dar a noite, ela ia verificar se tinha ainda óleo. Pois se acabasse, seria uma tragédia de madrugada. Onde é que eu vou achar óleo para o escuro? Meus irmãos e minhas irmãs, assim também nesse mundo de 2020, só vai brilhar quem nunca deixar o óleo do Espírito se apagar. Quem nunca deixar o óleo do Espírito Santo se extinguir e cultivar uma verdadeira e profunda amizade com nosso Senhor Jesus Cristo e sobretudo com o divino Espírito Santo. Quero dar um conselho a todos vocês que vieram a essa missa e quem nos assiste também por esses meios de comunicação. Falem com o Espírito Santo. Peçam conselhos para o Espírito Santo. E digam algumas vezes durante o dia, vem Espírito Santo. E ele sempre vem. Assim você vai ser como aquela boa dona de casa, que verificava não mais agora a lâmpada, mas o coração, para ver se não está faltando a unção do Espírito, o óleo do Espírito, que nos faz brilhar verdadeiramente na vida das pessoas. E sempre quando você acordar, se você se lembrar desse conselho, diga, bom dia, Espírito Santo, o que é que nós dois vamos fazer juntos hoje? Assim seja. Amém.